Como vai terminar a história humana? Já se perguntou? Todos nós já nos perguntamos, né? Será que o nosso planeta caminha para um fim? A raça humana vai ser extinguida de alguma forma? São perguntas que hoje nós iremos responder. O que a Bíblia tem a nos informar sobre isso? Você sabia que, segundo alguns astrônomos, a Terra vai durar pelo menos 5 bilhões de anos? Eles dizem isso, né? Mas quando se passarem 5 bilhões de anos, a Terra vai ser destruída, porque o Sol vai se tornar gigante. Eles dizem que o Sol está perdendo massa, a Terra vai sair de sua órbita e o calor do Sol vai evaporar todos os oceanos. Essa é a previsão que alguns astrônomos estão fazendo. Outros já dizem que não, nós não vamos durar 5 bilhões de anos, não. Vamos durar 3,5 bilhões de anos. Por quê? Porque a galáxia Andrômeda, ela pode colidir com a nossa. E nessa colisão, nessa fusão de galáxias, o planeta Terra vai ser ejetado da galáxia. Olha aí, alguma previsão interessante, né? Mas vai ser daqui a 3,5 bilhões de anos. O que você acha disso? Interessante, não? Algumas visões? Para nós que confiamos na palavra de Deus, na Bíblia, como fonte de verdade, a nossa visão é completamente diferente. A gente sabe que esse mundo caminha para o seu fim, mas o fim desse mundo será um fim glorioso. E hoje eu queria iniciar a live de hoje falando sobre isso, que a nossa live não é catastrófica, mas é uma live para trazer esperança para o seu coração. É isso que a gente quer, encher o seu coração de esperança. O tema do fim do mundo tem ficado em pauta, né? É interessante, né? Hollywood, né, é muito criativo nisso. Deixa eu ver aqui para vocês, olha, eu separei aqui alguns filmes, né, que foram produzidos por Hollywood. 2012, tá lembrado desse aqui? Muitos pensaram, né, que o mundo iria acabar em dezembro de 2012, porque o calendário maia iria terminar nessa data, né? E o mundo, então, seria completamente destruído. Passou 2012 e a gente está aí, graças a Deus, né? O outro, Depois do Apocalipse. Conhece esse filme? Em uma era pós-apocalíptica, Juliette é uma garota forte e destemida que luta todos os dias para conseguir água, comida e abrigo. Bom, tem uma coisa interessante nesse filme, sabe o que é? É porque depois que Jesus voltar, nós vamos ver sobre isso hoje, a Terra vai ficar caótica, né, por 1000 anos. Só não vai ter nenhum ser humano por aqui. Quem vai estar por aqui vai ser o diabo e seus anjos. Eu vou falar um pouquinho depois disso aí. Depois da Terra, olha que interessante. 1000 anos depois que eventos cataclísmicos forçaram a humanidade a fugir da Terra, a Nova Prime se tornou o novo lar do homem. Você percebe como esses filmes de Hollywood, eles sempre estão elencando elementos da Bíblia? Esse aqui, por exemplo, falou a respeito de 1000 anos. Esse período está na Bíblia, Apocalipse 20, é o milênio. E aqui fala também que depois, né, depois de 1000 anos de eventos cataclísmicos, você tem agora uma nova terra. O Apocalipse fala do novo céu, da nova terra, né? Interessante, né? Quantum Apocalipse, lembrado desse? A NASA detecta que um cometa está em rota de colisão com a Terra, e um grupo de talentosos cientistas é a única esperança do planeta. Será que a nossa esperança está nos cientistas, na ciência, nas descobertas? Vamos ver hoje um pouco mais sobre isso. Fim do mundo. Esse aqui é um outro que Hollywood produziu, né? Depois de um ataque extraterrestre, a humanidade só tem uma esperança. Um grupo de 4 adolescentes sem nada em comum, isolados no seu acampamento de férias. Quanta criatividade. Você gosta, né, desse tema? Eu sou apaixonado porque a Bíblia não deixa a gente às cegas. Ela nos mostra exatamente o que vai acontecer. Nós vamos fazer uma exposição do tema e eu vou abrir também para perguntas e respostas. E aqui mesmo, nos comentários aqui da nossa live, você vai poder postar aqui as suas perguntas a respeito do fim do mundo e dos eventos apocalípticos. E eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito disso, tá bem? Nós vamos ter também um momento para entregar os brindes. Eu trouxe aqui 2 boxes. Da Bíblia Fácil, Daniel. Gosta de Daniel? Bíblia Fácil, Daniel. Esse livro apaixonante, né? Bíblia Fácil, Daniel. Vamos presentear 2 pessoas hoje. O que você tem que fazer? Primeiro, me seguir aqui no canal, Arilton Oliveira Oficial. Me segue aqui no YouTube. E você vai também me seguir lá no Instagram, PR Arilton. Aí você me encontra. Lá eu coloquei uma foto
a foto do evento, né, da live Fim do Mundo, inclusive com os box lá também, e você vai lá e faz um comentáriozinho e me segue lá também no Instagram, e aí você já estará participando. Daqui a pouquinho eu vou entregar esses presentes para os nossos amigos, tá bem? Aqui está a minha Bíblia, eu espero que a sua já esteja aí também, porque aqui é a nossa ferramenta, né, de estudo, de conhecimento. E antes de começar o estudo da Bíblia, eu quero convidar você a pegar esse link dessa live e mandar para os seus amigos, porque o tema é muito especial. E quando você faz isso, você ajuda a espalhar o conhecimento da palavra de Deus. Às vezes a gente segue tantas pessoas, né, assiste tantos conteúdos que não trazem nada para a nossa vida espiritual. Mas eu espero que o nosso encontro de hoje, a nossa live de hoje, produza um impacto na sua vida, assim como estudar esse tema tem produzido na minha, e que Deus possa abençoar grandemente você. Obrigado aos amigos queridos que já mandaram aqui muitas mensagens, está chegando aqui um universo de mensagens, não consigo ler todas, mas eu tenho um amigo aqui, o Marcão, está comigo ali, ele vai me ajudar, e um abraço carinhoso para todos vocês aí, viu? Pode mandar sua mensagem aí, a gente vai estar conectado aqui junto com vocês, tá bem? Pega o link, compartilha com seus amigos e vamos juntos aprender mais a respeito desse tema. A gente não abre esse livro, né? Tá lembrado disso? Eu sempre falo isso, né? Deixa eu virar aqui. A gente não abre a Bíblia Sagrada sem antes fazer uma oração. E eu queria orar com você, pedindo uma bênção de Deus para o estudo que agora vamos ter. Vamos orar? Pai querido, obrigado por separarmos um momento essa noite, junto com centenas de amigos, agora mais de 1000 amigos, para estudarmos esse assunto. Que a tua bênção esteja sobre todos nós agora. Nós acreditamos que ao abrirmos esse livro, o Senhor está nos falando. Nós acreditamos nisso. E suplicamos que o Senhor nos fale mais uma vez, para nos abençoar, para nos ajudar e para dar uma direção na vida de todos nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pegou aí a sua Bíblia? Quero convidar você a pegar a sua Bíblia e vamos juntos estudar esse livro magnífico, a Palavra do Senhor. E eu queria começar lendo com vocês Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Lembra desse capítulo? É um sermão profético proferido pelo Senhor Jesus Cristo. E eu queria começar meditando em alguns versos desse capítulo. O sermão profético. Mateus 24, verso 1 diz assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Está lembrado do templo em Jerusalém? Ele era a glória da nação judaica. Eu estive lá em Jerusalém, né? Os resquícios que sobraram desse templo, o Muro das Lamentações, que você conhece, vê muito aí na TV, ele é um muro de arrimo de uma parte superior de uma planície aonde estava o Templo de Salomão. Então é uma reminiscência, né, daquele passado longínquo. E esse templo era a glória do povo de Deus. Acontece que os discípulos um dia chamaram a atenção de Jesus para esse templo, para a beleza dele, e de fato era algo magnífico. E então Jesus faz uma profecia: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E os discípulos se interessaram por esse assunto. E no versículo 3, a cena continua. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Eles entenderam que Jesus estava profetizando alguma coisa do fim do mundo. O templo não ficaria ali, seria destruído, não ficaria pedra sobre pedra. Isso seria a consumação dos séculos. Jesus nos fala a respeito disso. Quando sucederão essas coisas? E então Jesus começa a explicar para eles um monte de coisas. Verso 6, Mateus 24, verso 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim.
próprio Jesus Cristo é quem usa a palavra fim. Ao falarmos sobre o fim do mundo, a intenção nossa é mostrarmos o desfecho da história humana. E Jesus falou que eles iriam ouvir falar de guerras, rumores de guerras, mas ainda não era o fim. Versos 13 e 14. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Olha aqui, mais uma vez a expressão fim. E o verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Se você ler atentamente o capítulo 24 de Mateus, você vai perceber que Jesus descreveu ali vários sinais que falam a respeito da vinda dele, da proximidade da vinda dele. E ele dá aqui um sinal definitivo. Qual é o sinal definitivo? O evangelho ser pregado. É por isso que a gente faz lives como esta. É por isso que a gente está aí gastando tempo, recursos, tudo que a gente tem para ajudar na pregação do evangelho, porque este finalmente será o grande sinal, será o grande acontecimento para propiciar a volta do Senhor Jesus. Nesse verso 14 de Mateus 24, o próprio Cristo condicionou a sua vinda à pregação do evangelho. Então eu preciso que você participe disso também. Pega aí o link, partilha com seus amigos, vamos juntos divulgar essa mensagem, falar como vai ser o fim do planeta Terra, à luz da Bíblia, não dos filmes que são produzidos, como eu mostrei há pouco, não das ideias de cientistas, não das ideias de astrônomos que falam em 3,5, 5 bilhões de anos. Não é essa a visão da Bíblia. A visão da Bíblia fala de um fim que se aproxima. A visão da Bíblia é que a história da humanidade ela terá sim um ponto final para aqueles que não aceitarem a Cristo. E para aqueles que aceitarem, será um novo começo. Será o início da eternidade. Hoje eu vi uma coisa muito interessante, né? Primeiro, 1000 anos no céu, férias. Depois a eternidade aqui nessa terra, que vai ser totalmente refeita. É isso que a Bíblia ensina. Tudo que ensinar diferente disso, não tem valor. O que tem valor é o que a Bíblia ensina. Agora, é possível acontecer o fim como a Bíblia está dizendo? Claro que sim. E eu queria começar agora a mostrar um exemplo na história. Eu vou falar hoje a respeito de 2 fins do planeta. Como assim, pastor? 2 fins? Teve um primeiro, dilúvio, e vai ter o segundo agora, na volta de Jesus. Por falar nisso, foi o próprio Cristo, né, quem nos advertiu a respeito desse momento. Aqui mesmo, no capítulo 24 de Mateus, vá agora para o verso 37. Olha o que disse Jesus em Mateus 24, 37. Está com a sua Bíblia aí? Se não, pega lá a sua Bíblia. Mateus 24, 37. Jesus contou a parábola da figueira e depois falou assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Ele faz uma comparação aqui, verso 38. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, verso 39, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Que fez Jesus aqui em Mateus 24, 37 a 39? Ele comparou o fim da história agora aos dias do dilúvio. E ele usou o exemplo de Noé. E ele falou que nos dias anteriores as pessoas comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Algum problema com isso? Comer, beber, casar? Não, nenhum problema. Qual é a ênfase aqui então? É que eles estavam envolvidos na sua rotina. Eles estavam tão envolvidos na rotina que eles não deram ouvidos ao pregador Noé. E sabe quantos anos Noé pregou? 120 anos. E muitos ouviram o mesmo sermão por décadas. Ainda assim se perderam, porque quando veio o dilúvio, só salvou Noé, sua esposa, 3 filhos e 3 noras. Aquela geração toda pereceu na água. Por que é que Deus destruiu dessa forma, hein? Vai para Gênesis comigo aí. Dá uma olhadinha nessa história. Gênesis, no capítulo 6. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 6. Olha comigo o verso 17. Gênesis 6, verso 17. A Bíblia diz assim: porque estou, aqui é Deus falando, Gênesis 6, 17.
porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Que palavras dramáticas de Deus, né? Estou para dar fim à vida na terra. Tudo que tem fôlego vai ser destruído. Olha que coisa. Agora vá para o capítulo 7, versos 21 e 22. Aconteceu o dilúvio, Deus enviou, choveu 40 dias e 40 noites. Resultado, Gênesis 7, 21 e 22. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e de todo homem. Olha aqui. E todo homem. Verso 22, Gênesis 7, 22. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. O mundo foi completamente destruído. As águas inundaram o planeta Terra. A Bíblia informa que as águas cobriram os picos mais altos que havia naquele momento. O mundo experimentou um dilúvio global, universal. O global mundial. A terra foi encoberta com água e pereceram toda aquela geração. Pereceu toda aquela geração. Agora vem Cristo e diz assim: assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Eu queria ler um texto de 2 Pedro, capítulo 3, bem lá no finalzinho da Bíblia, perto do Apocalipse. Olha o que acontece aqui, 2 Pedro, capítulo 3. Dê uma olhadinha comigo, a partir do verso 3. 2 Pedro 3, 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios andando segundo as suas paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Agora, olha para o verso 6. Eu estou lendo 2 Pedro 3, verso 6. Pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Pedro também, assim como Jesus, faz alusão ao dilúvio e à destruição de todos os habitantes da terra. Quantos habitantes haviam na terra nos dias de Noé? Nós não sabemos. Mas todos morreram, com exceção de Noé e sua família. Aquela geração toda se perdeu. Pereceram nas águas, morreram afogados. Porque eles não ouviram a advertência do Noé, do profeta Noé, que por 120 anos pregou: vai vir o dilúvio, o mundo vai ser destruído, o fim vai acabar. Eu continuo já aqui, no versículo 7. Mas deixa eu fazer uma pausa para você aqui. Eu cresci ouvindo uma coisa, eu acho que você também. De 1000 passará, mas 2000 não chegará. Já ouviu isso? Acho que todos nós já ouvimos, né? De 1000 passará, mas 2000 não chegará. Isso foi dito para quem vivia antes do ano 1000, né? Então, olha, vai passar do ano 1000, mas não chega o 2000. Passou o ano 1000, chegou o 2000, a gente está por aqui. Agora Pedro diz assim: nos últimos dias virão escarnecedores dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Jesus não vai voltar. O mundo não vai acabar. O mundo, daqui a 3,5 bilhões de anos. Haverá uma colisão com a galáxia Andrômeda. Não, daqui a 5 bilhões de anos. Amigo, acorda. Não tem nada disso. Os filmes que a indústria cinematográfica prepara não te ensinam nada de verdade. Sabe qual é a verdade? Nós estamos a poucos passos do fim do planeta Terra. Essa é a grande verdade. E quando eu estava pensando num tema para a live
dessa terça, de hoje, eu fiquei pensando, que assunto eu vou tratar? E veio à minha mente o seguinte, tem assunto mais importante do que falar de como vai terminar a história desse planeta? Não tem. Não tem assunto mais importante. Porque falar desse tema é uma severa advertência para mim e para você. É dizer que assim como aconteceu com o povo antediluviano, vai acontecer de novo. Só que assim como lá havia uma arca, Deus também propicia, Deus está preparando uma forma de escape, de salvação. E assim como lá nós tivemos Noé, sua família, 8 pessoas, eles são símbolos de um remanescente que também vai ter agora em nossos dias. Vai ter um povo que vai se salvar. Agora, interessante, a primeira destruição da terra foi na água. Pastor Arilton, e como será a segunda? Agora leia comigo o verso 7. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 7. Ora, disse Pedro, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo. Eu vou ler de novo. Pedro acabou de falar do dilúvio, que aquele mundo foi destruído em água, pereceu toda uma geração, e no verso 7 ele diz, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Ah, meus amigos, o dia do juízo se aproxima, o grande juízo de Deus, ele está chegando. E é muito bom falar desse tema. Eu tenho aqui no meu canal um vídeo sobre o juízo de Deus, depois você assiste lá. Mais de 30 mil pessoas já foram lá assistir. Assiste para você ver. O juízo de Deus está se aproximando. E por que é necessário haver um juízo? Para acabar com as injustiças. Para acabar com tanta injustiça. Quem assiste televisão, ou vê jornal, ou vê pela internet o noticiário, é só desgraça. É só violência, marginalidade, atrocidades, aberrações. É assim que está o ser humano. Assim como foi nos dias de Noé. Aquele mundo pereceu na água. Agora o nosso, diz Pedro, está reservado para o fogo. Fogo, pastor? É, amigo. O fogo vai queimar esse planeta todo. E ele vai destruir Satanás e os ímpios. Porque a Bíblia ensina que esse fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. Não foi preparado para o ser humano, não. Porque Deus não quer que o ser humano seja destruído. Quer a prova disso? Deixa eu continuar lendo aqui com você. Olha o verso 8. Deus não quer que você seja destruído pelo fogo. A terra foi reservada, mas aqui está dizendo claramente no versículo 7, reservado para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Você não pode ser ímpio, porque se você for ímpio, você vai ser destruído. Agora olha o que diz o versículo 8. Há todavia uma coisa, amados, 2 Pedro 3,8, que não deveis esquecer, de que para com o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Presta atenção. O Senhor não tem retardado sua vinda, atrasado sua volta, demorando voltar, como alguns julgam. Não. Aí Pedro explica, pelo contrário. Ele é longânimo, ele é bondoso para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus quer que alguém pereça? Não. O que Deus quer? Que todos cheguem ao arrependimento. Todos. Deus quer que todos se arrependam. O diabo vai ser destruído no fogo. O fogo foi preparado para ele e para seus anjos, não para o ser humano. O fogo não foi feito para nós. Agora, a história está aí para nós aprendermos com ela. A história foi registrada na Bíblia para nosso ensino, para nossa compreensão, para nossa correção. As histórias que a Bíblia contém são advertências para mim e para você. Está lembrado de Noé? Jesus falou.
E ele mandou dizer para você nessa noite, está lembrado, meu amigo, minha amiga, dos dias de Noé? Assim vai ser nos dias da minha vinda. O mundo vai ser destruído, todos irão perecer. Eles estavam na sua rotina, comendo, bebendo, casando, se dando em casamento. Eles estavam vivendo normalmente. O Noé estava pregando, mas ninguém ouviu Noé. E nós estamos aqui pregando. A Novo Tempo está pregando. A Igreja Adventista está pregando. Muitos estão pregando. Jesus está voltando. Temos que nos preparar. Temos que priorizar as coisas espirituais. Mas as pessoas continuam vivendo como se nada fosse acontecer. Continuam comendo, bebendo, trabalhando, estudando, como se nada fosse acontecer. Pastor, tem alguma coisa ruim nessas coisas? Não, não tem. Só que eu não posso estar tão envolvido na minha rotina que isso comprometa o meu preparo, porque o fim se aproxima. É isso mesmo. Esse planeta está com seus dias contados. Nós caminhamos para o fim, meus amigos. Nós caminhamos. Eu gosto muito de uma expressão usada pela escritora norte-americana Ellen G. White, a quem nós adventistas acreditamos ser uma profetisa. Ela descreveu assim: já ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Bonito, né? Já ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. É isso mesmo. Cristo está se aproximando. O mundo caminha para o seu fim. Agora escuta. Eu vou agora para uma sessão de perguntas. Você mandou aqui. Marcão, está chegando aí as perguntas? Marcão está mandando para mim aqui no WhatsApp. Eu vou ler aqui várias, tentar responder as que eu souber. Não esquece que isso aqui é Bíblia fácil, viu? Pergunta difícil, você manda para o Leandro Quadros, lá na Bíblia da Verdade. Para mim, você manda coisa fácil. Brincadeiras à parte, vamos lá? Eu vou agora responder algumas perguntas que já mandaram para mim, e depois eu vou voltar na segunda parte dessa live para dizer para você em que momento nós estamos no calendário profético, e o que mais vem pela frente, e como vai ser a destruição desse planeta, como vai ser o fim da história humana. Dá tempo de você pegar esse link, enquanto eu respondo aqui, e mandar para alguém que você ama, para alguém que você quer que se prepare também, para alguém que você quer ver no céu. Dá tempo, pega o link da live e manda, porque eu vou voltar agora na segunda parte explicando sobre isso. Agora nós vamos fazer então as perguntas e respostas, depois eu vou dar os brindes também, eu vou entregar 2 presentes para aqueles que estão me seguindo aqui no canal e também lá no Instagram, PR Arilton, que curtiram lá a foto oficial, estão me seguindo, e nós vamos dar o brinde para vocês. Tá bem? Primeira pergunta. A Coroa da Justiça, é assim que aparece o nome dela aqui para nós. Estamos mesmo no ano 5.993 hoje? Bom, talvez ele esteja falando de algum calendário judaico ou coisa parecida. Nós que seguimos o calendário aí gregoriano, né? Estabelecido desde 1592, entendemos que estamos em 2020. Agora, esses calendários que se aproximam de 6.000 anos, eles estão tentando computar desde o início da criação do mundo. De fato, quando nós vamos pela Bíblia, a gente percebe que a Terra tem em torno de 6.000 anos de história, de existência. Mas ninguém sabe exato o ano em que estamos vivendo, da criação da Terra. E por que não sabemos? Porque no passado a gente contava a idade por geração. Então, uma geração era 40 anos, 2 gerações, 80, 3 gerações, 120. Mas esse número de 40, ele mudou ao longo da história bíblica. Deixou de ser 40. É por isso que ninguém tem certeza do ano em que nós estamos vivendo, da criação da Terra. Isso nós não temos. Agora, da morte de Cristo, isso nós temos. Ele foi morto no ano 31. Certo? No ano 30 da nossa história, com 33 anos. Então, de lá para cá, se passaram cerca de 2.000 anos, ou quase isso. Então, disso a gente tem certeza. Ok? Lucas Moreira, pastor, depois que a Terra completar o 7º milênio, Jesus volta? Isso é verdade? Não, amigo. Porque se a Terra fosse completar 7 milênios, ou 7º milênio, Jesus só voltaria daqui a 1.000 anos. Entendeu? Ele volta e agora. Aí nós vamos para o céu, assim como o 7º milênio era o descanso da Terra, lá em Israel, a Terra vai ficar caótica e vazia, descansando por 1.000 anos. E onde nós vamos estar? Nós vamos estar no céu. Aí depois Jesus volta para essa Terra. Então, assim,
a vinda dele pós-milênio vai coincidir aí com 7.000 anos, mais ou menos. Tá bem? Obrigado, Lucas. Ivan Rocha. Pastor Arilton, boa noite. Tenho sempre acompanhado seus estudos. Vivemos a iminência do fim dessa história. Gostaria de saber do Senhor se ainda há tempo de ter filhos. Amigo, há tempo, corre lá, viu? Seja feliz com tua esposa, viu? Tá bom, Ivan? Que é o seguinte. Tá rindo, né, Marcão? Marcão já tem o dele lá, né? Eu tenho os meus 3 lá em casa. Um abraço, Rafael, Matheus e Lucas. Abraço, minha esposa Juliana, que está acompanhando com a gente aí. É o seguinte, a gente tem que estar preparado a todo momento para a volta de Jesus. Agora, a gente tem que continuar estudando, trabalhando, vivendo normalmente. É de fato uma situação delicada. Eu não posso deixar que a minha rotina tire a minha prioridade espiritual. Mas eu não posso abandonar tudo e correr agora para o mato achando que ele volta amanhã e que eu tenho que estar lá no mato esperando ele. Não, não é assim não. Então eu tenho que buscar em primeiro lugar o reino dos céus, estar pronto a todo momento, mas eu tenho que tocar a minha vida, os meus compromissos, o meu trabalho, a minha família, os meus planos. Só que nenhum desses planos pode estar acima do ideal maior de me preparar para o céu. Essa é a questão, tá bem? Ruth, pastor, a terra será purificada depois do milênio? Sim, isto mesmo. Deixa eu ler já esse verso aqui para vocês, porque esse verso é importante. Apocalipse capítulo 20, versos 7 a 9. Quando se completar os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Apocalipse 20, verso 7. Por que o diabo será solto da prisão? Porque quando Jesus volta, ele é preso. Ele vai ficar preso 1000 anos. Por que o diabo está preso? Porque não tem ninguém para ele tentar. É uma prisão circunstancial. Os salvos foram para o céu com Jesus, os ímpios estão mortos, o diabo não tem ninguém para tentar. Ele está preso. Mas quando termina os 1000 anos, acontece a segunda ressurreição, a dos ímpios. Jesus falou dela lá em São João 5, 28 e 29. Então, quando os ímpios ressuscitarem, o diabo vai convencê-los de que eles têm poder bélico de atacar a cidade santa que desceu do céu. João viu ela descendo no Apocalipse 21, 9. Versículo 9. Apocalipse 20, verso 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Olha o que diz agora Ruth, o Apocalipse. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Ah, Ruth, aqui está o fogo eterno. Apocalipse 20, verso 9. Pedro não disse que a terra está reservada para o fogo? É esse fogo aqui, ó. É esse fogo que vai destruir completamente o ímpio, Satanás, seus anjos, e vai purificar esse planeta. Vai destruir todas as obras que estão sobre a terra e vai purificar esse planeta. E aqui nós vamos ter o novo céu e a nova terra. Tá bem? Patrícia Rezende. Pastor, gente, a gente tem que fugir para o campo. Vi uma live e fiquei assustada. Esse assunto tem sido muito discutido recentemente, né? Deixa eu tentar fazer o ponto de equilíbrio aqui. Ellen G. White tem um livro chamado Vida no Campo, né? Tá lembrado? E tem outro também chamado Evangelismo nas Grandes Cidades. Então, você tem condições de morar no local mais retirado, isso vai ser bom para você, para sua família, para os seus filhos, excelente. Tem condições de morar lá e continuar pregando o Evangelho? Excelente. Agora, se todos os cristãos que esperam a volta de Jesus fugirem, quem vai ficar para pregar o Evangelho? Então, nós temos que entender que a gente pode, sim, ter uma vida mais saudável no campo. E quem tem condições pode ter, sim. Agora, eu vou para o campo para o quê? Por quê? Para fugir de decreto dominical? Para fugir de perseguição? Amigo, não vai ter como fugir. Ela vai se abater sobre nós. Agora, a gente tem medo disso? Não, por que nós não temos medo? Porque a Bíblia diz assim, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, então tu não serás atingido. É isso aí. O nosso pão será dado, a nossa água será certa, então a gente não tem que estar preocupado com isso. Você tem condições de viver no campo? Viva, excelente, mas tem que continuar pregando, tá bem? Continuar pregando. Agora, onde você está, Deus tem uma missão para você também. Continue pregando. Nós vamos saber, Deus vai orientar o seu povo direitinho, a hora em que nós devemos finalmente deixar as grandes cidades e depois as pequenas cidades. Por falar nisso, você já sabe, né, que um dos sinais é o decreto dominical, tá bem? Marcos Afrânio. Não, aqui antes do Marco Afrânio. Pode ser Marco Afrânio.
Pastor, na volta de Cristo, os 144 mil serão os vivos? É isso mesmo. Eu tenho no meu canal aqui um seminário sobre os selados, os 144 mil selados. Depois você dá uma olhadinha nesse assunto que ele vai ajudar você. Mas 144 mil numa palavra, viu, Marcos Afrânio? Mafra. Todos os que estiverem vivos quando Jesus voltar, todos que não passaram pela morte, mas passaram pela angústia de Jacó, esses serão chamados 144 mil. Edenildo Teixeira dos Santos, a grande tribulação vem antes ou depois da volta de Jesus? Ela vem antes, amigo. Sabe por quê? Porque depois da volta de Jesus é só festa. Só festa. É isso mesmo. Jesus vai voltar, vai nos levar para os céus, nós vamos ver 1000 anos com ele lá, depois uma eternidade nessa terra. Quando Cristo voltar, ele vai enxugar dos olhos toda lágrima, nunca mais vai ter sofrimento. Então, a grande tribulação, que a gente também chama de angústia de Jacó, é antes da volta de Jesus, durante as 7 pragas, e aqui no meu canal também tem um seminário sobre isso, tá? O período de angústia, o tempo de angústia, esse é o título do seminário, depois você assiste lá. Leandro Lourenço Silva, se antes do fim a porta-graça vai se fechar, como eu saberei quando será este momento? Quando eu sei que o Espírito Santo não mais estará comigo? Eu oro para que você nunca perceba isso. Eu oro para que ele esteja sempre com você. Sabe por quê? O Espírito Santo nunca vai nos deixar. O Espírito Santo vai deixar os ímpios. O Espírito está lentamente se retirando da terra, mas dos ímpios, não dos salvos. Porque Jesus falou assim, eu vou enviar um outro Consolador, e ele vai estar convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, amigo Leandro Lourenço Silva, o Espírito nunca vai nos deixar. É por isso que a gente não pode deixar ele. Nós temos que buscá-lo todos os dias. Nós temos que buscar esse Espírito cada vez mais. Tá bem? A gente vai fazer uma live um dia sobre o Espírito Santo e a chuva serôdia. Esse é um tema muito legal. Tá bom? Cauã Mateus. Boa noite, pastor. Quando o dragão entrega o seu poder à besta que emergiu do mar? Já aconteceu em nossa história ou ainda vai acontecer? Cauã Mateus. Obrigado, Cauã. O dragão já entregou esse poder no passado. Tá lembrado? Porque quando o dragão entregou o seu poder, o seu trono e grande autoridade, a besta que sai do mar, que foi a igreja romana na Idade Média, o papado, atuou por 42 meses, ou 1260 anos. Está lembrado da supremacia papal, das perseguições da Idade Média? Aquilo ali, o dragão tinha entregado o seu poder para a besta que saiu do mar. Agora, esse poder seria tomado por um tempo. Lá em Apocalipse 13 fala de uma ferida mortal que seria dada, mas a ferida mortal seria curada. E quando ela for curada, a autoridade e o poder da besta voltará. E ele voltará a ser um poder perseguidor. É por isso que em Apocalipse 13 tem 2 decretos. Um decreto de dominical, que não pode comprar e nem vender quem não tem a marca da besta, e o decreto de morte. Tá bom? Neumann Castro, pastor Arilton, o que literalmente significa Gog e Magog mencionado em Apocalipse 28? Aqui em Apocalipse capítulo 20, verso 8, diz que o diabo vai reunir os ímpios que ressuscitaram, Gog e Magog. Essas expressões aparecem lá no Antigo Testamento, que elas classificam os inimigos do povo de Deus. Então, Gog e Magog é uma expressão figurativa que se refere agora a todos os inimigos, a todos os ímpios que vão atacar a cidade santa. Eles já estão perdidos. Eles são inimigos de Deus. Então, essa classe toda de ímpios é chamada aqui, é retratada por Gog e Magog, cidades inimigas do povo de Deus no Antigo Testamento. Luciene Machado, pastor Arilton, no fim do mundo só terão 144 mil vivos na volta de Jesus? Não, querida, porque 144 mil é um número simbólico, entendeu? Então, o grupo de vivos, que nós não sabemos quantos são, eles são chamados de 144 mil, mas eles não são 144 mil literais, tá bem? Jean Lucas Silva Mendes. Satanás irá falsificar a volta de Cristo antes ou depois do fechamento da porta-graça? Eu tenho que ler para vocês isso aqui, né? Que alguém aí da live pode estar perguntando assim, mas pastor, como é que é aí? O diabo vai falsificar a volta de Jesus? Eu acho que talvez você nunca ouviu falar sobre isso, né? Mas aqui a gente está para aprender juntos a Bíblia, viu? E que bom que você está conectado com a gente aqui para aprender. Abra sua Bíblia aí comigo em Tessalonicenses. Cadê? Deixa eu achar aqui também. Tessalonicenses, segunda carta de Paulo
aos Tessalonicenses, capítulo 2. Jean Lucas, vou responder para você. O que é essa personificação do diabo e quando ela vai acontecer? Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1. Paulo escreveu assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Qual é o tema aqui? A volta de Jesus. Versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, diz Paulo, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo. Não, o 8 não, quero ler aqui o 9. Versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Sabe o que nós aprendemos aqui? De 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9. O diabo vai tentar imitar a volta de Jesus. O aparecimento do iníquo, ele vai tentar imitar a volta de Jesus. Ele vai fazer parecer ser o Cristo vindo nos céus. E como nós saberemos que não é Cristo? Porque ele vai pisar nessa terra. Ele vai vir aqui, vai abençoar as pessoas, vai fazer curas, vai ensinar como Jesus ensinava, vai tentar enganar a muitos. Paulo diz que quando Cristo voltar, o verdadeiro Cristo que nós aguardamos, nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Jesus não vai pisar nessa terra, ele vai ficar nas nuvens. É nós que vamos ao encontro dele nas nuvens. E quando Jesus voltar, ele não volta para abençoar as pessoas que estão sobre a terra aqui, para curar enfermos, não. Quando ele voltar, o tempo de graça já se findou. Quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Ele volta para dar recompensa. Está lá em Apocalipse 22, versículo 12, né? Ele vem para dar o galardão a cada um segundo suas obras. Ele vem para buscar os salvos e levar para o céu e vai fazer o ímpio morrer, vai destruir o ímpio, que vai dormir por 1000 anos e finalmente será destruído pelo fogo eterno. Entendeu? Então isso vai ser quando? Certamente que antes do fechamento da porta da graça. Porque se todos os salvos ou perdidos vão ser definidos nesse momento, por que o diabo ia tentar falsificar a volta de Cristo pós o fechamento da porta da graça? Ele não ia poder mais enganar os salvos. Então ele vai tentar fazer isso antes. Então é antes da volta de Jesus que o diabo vai tentar imitar a volta de Cristo. E a gente tem que conhecer bem desse assunto. É por isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, garoto, jovem, a gente tem que se voltar para a Bíblia todo dia, tem muita coisa para aprender. A gente tem que se voltar para a Bíblia todo dia, para quê? Para nós continuarmos entendendo o plano de Deus para a nossa vida, e pisando em terreno firme, em solo firme, tá bem? Marcos, me ajuda aí com o sorteio, então? Você consegue 2 pessoas para mim aí? Você quer participar? Dá tempo ainda, você tem que estar seguindo aqui o meu canal, ser inscrito aqui no canal no YouTube, e tem que curtir a foto lá no meu Instagram, PR Arilton, lá no Instagram, e me seguir lá também. Daqui a pouquinho o Marco vai me passar aqui mais 2 nomes a quem eu vou presentear com esse box aqui, Bíblia Fácil Daniel. Mais um aqui, Valdeci Teixeira. Pastor, vi em um documentário que o anticristo já está entre nós. Bom, anticristo, na sua etimologia, é aquele que é contra Cristo. Então, todo mundo que se opõe a Cristo é um anticristo. Agora, ao anticristo, o personagem. E esse personagem, o anticristo, se opôs a Cristo em toda a história da humanidade. E vai se opor novamente. É um poder, não é um homem, não é uma pessoa, é um poder representado na profecia pela besta que sai do mar. Então, o chifre pequeno de Daniel 7, a besta que sai do mar de Apocalipse 13, é o próprio anticristo. É aquele que se opõe a Cristo. Tenta usurpar o lugar de Cristo. De fato, ele já está entre nós. Mas não é um homem que apareceu aqui, lá no Japão, na China. Não, não é nada disso. É um poder. Tá bem? Tem os nomes aí, Marcão? Conseguiu? Se já conseguir, você pode mandar aqui para mim. Antes, deixa eu ver aqui mais um, então.
Jean Luiz, pastor, explique quem são aqueles que não se contaminaram com mulheres em Apocalipse 14, 3 e 4. E quem é essa mulher? Seria alguma igreja? Porque mulher em profecia significa igreja, é isso mesmo. Mulher em profecia significa igreja. Em Apocalipse 14, versos 3 e 4, o contexto ali fala dos 144 mil. E lá diz que não se achou mácula em sua boca. Eles não se contaminaram com mulheres, ou seja, eles não se contaminaram com igrejas, eles não beberam do vinho de Babilônia. De fato é isso. Então, os 144 mil, que serão os salvos vivos quando Jesus voltar, eles abraçaram a doutrina verdadeira. Eles não se deixaram enganar pelo vinho de Babilônia. É por isso que eles não se contaminaram com mulheres. Tá bem? Vamos então aos ganhadores? Vamos presentear com esse box aqui. Primeiro, Andrius Barbosa. Tá assim no nosso contato aqui, viu? Andrius Barbosa. Esse é o primeiro ganhador. E o segundo, Nayana 24. E esse Nayana com 2 N's. Y e 2 N's. Nayana 24. Então, esses são os 2 ganhadores dos box que a gente reservou para hoje. Marcos vai fazer contato com vocês aí para pegar o endereço postal para a gente mandar para vocês esse presente, tá bem? Agora eu queria ir para uma parte muito especial do nosso encontro de hoje, da nossa live, para dizer para você o seguinte: como é que vai terminar a história desse mundo? Em que momento nós estamos vivendo na profecia? E se você puder abrir a sua Bíblia comigo, eu queria agora convidar você para irmos lá para o livro do profeta Daniel, capítulo 2. Esse livro extraordinário do profeta Daniel, capítulo 2. A história você já conhece, e quem não conhece eu vou rapidamente explicar. Em Daniel capítulo 2, nós temos o grande rei Nabucodonosor, que teve um sonho, ele se esqueceu do sonho, não se lembrava, mandou chamar os magos, encantadores, astrólogos e caldeus. Esses também não conseguiram interpretar o sonho, o rei mandou matar todo mundo, e eles depois ficaram desesperados, prenderam Daniel para matá-lo. Daniel disse: por que vão me matar? Porque o rei teve um sonho, vocês não interpretaram, mas eu não estava nem sabendo esse sonho, então me ajuda lá, me leva na presença do rei. Daniel foi lá falar com o rei, pediu tempo, o rei deu tempo, ele chamou seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, orou com seus amigos, e então Deus revelou a Daniel o significado do que o rei havia sonhado. Essa é a história. Então, aqui em Daniel capítulo 2, a partir do versículo 27, Daniel se apresenta ao rei Nabucodonosor e começa falando assim: respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Então Daniel fez um sermão para Nabucodonosor e diz assim: olha, o que você quer saber? A interpretação do sonho e o próprio sonho não tem mortal sobre a terra que possa revelar, mas há um Deus no céu que revela mistérios. E esse Deus fez saber ao rei o que vai ser nos últimos dias. Sabe o que acontece? Versículo 31. Tu estavas, ó rei, vendo, e eis uma grande estátua, que era imensa, e era extraordinário o seu esplendor, e ela estava em pé diante de ti. Verso 32. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e o quadril de bronze, as pernas de ferro, e os pés em parte de ferro e em parte de barro. E quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e esmiuçou a ambos. Eu queria ter visto essa cena. O homem mais poderoso do planeta Terra, agora ali ouvindo o sermão do profeta Daniel, e Daniel diz assim: você não se lembra do sonho, né? Não tem mortal sobre a terra que te possa revelar, mas tem um Deus no céu que revela mistérios, e esse Deus fez saber a você o que você sonhou. Você sonhou com a grande estátua. E quando ele disse assim, o rei disse: é isso mesmo, Daniel, estou lembrando, foi uma estátua. Sim, rei, foi uma estátua. E ela tinha a cabeça de ouro. E o rei se lembrou.
peitos e braços de prata. E o rei se lembrou, quadril de bronze, pernas de ferro, os pés eram ferro, barro, e quando você olhava aquela grande estátua, uma pedra foi arrancada assim ao auxílio de mãos e acertou nos pés da estátua e destruiu toda a estátua, mas essa pedra cresceu e encheu toda a terra. O rei estava estupefato, de boca aberta, abismado com a sabedoria de Daniel, e disse, Daniel, é isso mesmo, Daniel, agora eu me lembro exatamente isso, você está certo, Daniel, agora, o que significa isso, Daniel? Por quê? Porque os babilônios achavam que os deuses se comunicavam com eles através dos sonhos. Por quê? O que significa, Daniel? O rei estava desesperado, e Daniel concedeu a Deus toda a glória por aquela sabedoria extraordinária, exaltou o Deus do céu e diz, olha, rei, o sonho foi esse. Agora, a sua interpretação, nós também faremos o rei saber. Deus me revelou, o Deus do céu que revela mistérios. Ele fez saber você. Sabe o que significa? Acompanhe comigo o versículo 37. Deixa eu ver se é o 37. 37. Tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder e a força e a glória, e cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves dos céus, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Nabucodonosor, eu sou a cabeça, sim, o teu império, Babilônia, é a cabeça de ouro. A glória das nações, Babilônia, é a cabeça de ouro. Mas o profeta, o porta-voz de Deus, continuou. Verso 39, mas depois de ti, se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Tu és a cabeça de ouro. Mas depois vai vir um reino inferior ao teu, assim como a prata é inferior ao ouro. Depois um terceiro reino inferior ao de vocês, assim como o bronze é inferior à prata. Verso 40. O quarto reino será forte como o ferro. Vai vir um quarto reino, forte como o ferro. Pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços. Quanto ao que vistes dos pés e dos arteiros em parte de ferro e em parte de barro, será este um reino dividido. Contudo, nele haverá alguma firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com o barro. Verso 44. Não, daqui a pouco eu vou ler o 44. Entendeu, Nabucodonosor? A cabeça de ouro é Babilônia. Depois de ti vai vir um reino representado pela prata, um terceiro pelo bronze e um quarto pelo ferro. Depois esse reino de ferro será dividido. É assim como o ferro não se junta com o barro, será ele um reino dividido. Qual foi o império que derrotou a grande Babilônia e fez cair a cabeça de ouro? A Medo-Pérsia. Deixa eu fazer um parêntese aqui. Nós interpretamos a Bíblia à luz da história. A Igreja Adventista adota a escola historicista de interpretação da Bíblia, porque nós entendemos que a melhor forma de compreender a Bíblia é à luz da história. Se Daniel está dizendo para Nabucodonosor de que o império dele era cabeça de ouro, e depois viria um segundo, um terceiro e um quarto, eu tenho que olhar para a história para ter as respostas. E qual foi o império à luz da história que derrotou Babilônia? A Medo-Pérsia. Em que ano? Por volta do ano 539. Para ser exato, foi no ano 539, né? Quando foi morto o neto de Nabucodonosor, Belsazar. Está lá em Daniel capítulo 5. Então, Ciro foi o grande líder que uniu ao Império Medo ao Persa. E esses dois impérios se unem para derrotar Babilônia.
chegou o peito e braços de prata. Mas Daniel disse para o rei, vai vir um terceiro. A Medo-Pérsia teria que perder o seu poder. E ela perdeu, em 323 a.C. Para quem? Para a Grécia. Aí chegaram os gregos. Quem foi o grande nome da Grécia? Alexandre o Grande. Então chegaram os gregos. Teria que passar os gregos. Viria um quarto reino. E qual foi o quarto reino que derrotou a Grécia? Roma, no ano 168 a.C. Está lembrado da Batalha de Pídima? Ali aconteceu a transição para o Quarto Império. Então saiu Babilônia, veio a Medo-Pérsia, veio a Grécia e veio Roma. Quando Roma se estabelece, forte como ferro, ela consegue a hegemonia mundial. Roma domina o mundo inteiro, e por um longo período, começando no ano 168 a.C., indo até o ano 476 depois de Cristo. Mais de 500 anos de domínio. E o que aconteceu no ano 476? Cai Roma Ocidental. Rômulo Augusto, seu último imperador. Agora, para quem Roma perdeu o seu poder? O Império Romano caiu diante de quem? Nenhum outro reino mundial derrotou Roma. Roma foi minada em suas bases por tribos bárbaras. Quantas? 10. Assim como há 10 artelhos, 10 dedos nos pés. As 10 tribos bárbaras começaram lá, no ano 352, e foram invadindo a Itália, atacando o Império, até que no ano 476, você tem ali a queda de Roma Ocidental. Agora, os bárbaros passaram a dominar aquilo que antes o Império Romano dominava. Os álamos, astrogodos, visigodos, érulos, burgundos, suevos, saxões, essas tribos bárbaras, 10, dominaram o mundo. Estamos aonde agora? Nos artelhos, nos dedos dos pés da estátua. Agora, Daniel diz para Nabucodonosor, esses pés, partes são ferro e partes são barro. Eles não vão se unir. E você percebe que essas tribos bárbaras vão organizar posteriormente as nações europeias? Isso mesmo. Várias tribos se organizaram nas modernas nações europeias. E essas nações estão buscando uma harmonia, uma união há séculos. Coisa que nunca acontece. E por que não? Porque a profecia diz que eles tentariam se ligar mediante casamento, mas não se uniriam. E a despeito de todas as tentativas que foram feitas pelas monarquias para casar príncipes com princesas e etc., para unificar as tribos, os reinos da Europa, isso nunca foi conseguido. Porque a profecia diz que eles jamais se ligariam. Agora eu posso ler o verso 44? Então, esse é o verso principal dessa noite. Como que vai terminar a história desse mundo? Como que vai ser o fim do planeta Terra? Daniel 2:44. Mas, conjunção adversativa, eu gosto disso. Mas, nos dias destes reis, quais reis? As 10 tribos bárbaras que deram origem às nações europeias. Então, nos reinos da moderna Europa, estou falando de Alemanha, França, Inglaterra, Espanha, Portugal, Suíça. Nos dias destes reis, Daniel 2:44, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Lembra da pedra que foi arrancada sem auxílio de mãos e atingiu os pés da estátua? Ela representa a volta do Senhor Jesus. O quinto reino. O estabelecimento do quinto reino da profecia de Daniel 2. Passou Babilônia,
Medopérsia, Grécia, Roma, mas agora vem o reino de Cristo. Nos dias destes reis, da moderna Europa, o Deus do céu vai suscitar um reino que jamais terá fim, e esse reino vai destruir os reinos que aí estão. O mundo está com seus dias contados. Nós caminhamos para o fim. E 7 bilhões de pessoas hoje precisam ser advertidas. E Deus quer fazer de todos nós, de você que está me assistindo agora, que teme ao Senhor Jesus, que quer o céu, que quer se preparar para a volta dele. Deus quer fazer de todos nós profetas, no sentido de sermos os porta-vozes e de anunciarmos como será o fim da história do planeta Terra. Não é, como tem pintado para você muita gente por aí, o fim do mundo, apocalipse. Eu mostrei isso no início, né? Depois da Terra, depois do apocalipse, 2012. Não vai ser assim, amigo. Não vai ser. Isso é ficção. Eu não vim aqui falar de ficção para você. Eu vim aqui falar de Bíblia, de verdade. Sabe como que vai terminar a história desse planeta? Jesus vai voltar. Aquela pedra que foi arrancada sem auxílio de mãos é a volta de Cristo. Que ela vai destruir todos os reinos que hoje dominam sobre a terra. Onde está a arca, pastor Arilton? E eu queria terminar a live falando sobre isso. Assim como foi nos dias de Noé, não vai ser? Pastor Arilton, cadê a arca? A arca é a igreja. É a igreja. Você tem que correr para ela. Correr para qual igreja, pastor? Eu não vou falar para você hoje disso aí. Uma semana. É isso aí. Na terça-feira que vem, 9 da noite, eu vou estar aqui para falar para você para qual igreja que você vai. Como assim, pastor? Só tem uma igreja que salva? Você vai entender o que eu estou falando. Você tem que correr para a igreja. Mas eu não tenho mais tempo hoje para falar sobre isso. Mas terça-feira que vem, às 9 da noite, dia 8, né? 8 de setembro, eu vou estar aqui, 9 horas. Eu vou falar para você para qual igreja você tem que correr. Todas as igrejas salvam, pastor? Não. Todas as igrejas levam a Cristo, pastor? Não. Mas Deus tem uma igreja. Deus tem. Deus tem uma igreja visível nessa terra. E ele falou comigo aqui agora, tocou no meu coração, para falar para você semana que vem sobre essa igreja. Eu vou falar. Tá? Pastor, e eu vou esperar uma semana para isso? O que eu faço até lá? O que você faz? Você ora. Se entrega ao Senhor. Vá para a Bíblia. Estuda. Gasta tempo com ela. Não esquece dos 2 conselhos que eu dei para você hoje. Primeiro, de Cristo. Assim como foi nos dias de Noé. Não deixa que a rotina do dia a dia engula o seu desejo pelo céu, a sua experiência religiosa. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Conselho de Cristo. Lembre-se da história de Noé, disse Jesus. Segundo conselho de Pedro. Aquela geração pereceu na água. Agora a terra está guardada para o fogo. É o fogo que vai destruir esse planeta. Eu li para você isso. Apocalipse 20, versículo 9. O fogo vai destruir esse planeta. Não destruir completamente, destruir Satanás, seus anjos e os ímpios, e vai renovar esse planeta para ser a nossa habitação. Então, se naquele tempo havia uma arca para correr, para onde eu corro hoje, pastor? Semana que vem.
Semana que vem eu te espero. E até lá, pastor, ora, meu irmão, minha irmã, ora, vá para a Bíblia, leia, busque a direção do Espírito Santo na sua vida, para que ele te dê sabedoria, para que ele te ajude em cada momento, tá bem? Obrigado a você que ficou 1h10 comigo, obrigado. Semana que vem eu volto para a gente continuar essa conversa. Mas eu queria me despedir orando com você, pela sua família, para que Deus cuide de você, para que Deus te guarde, para que Deus te proteja, especialmente nesses dias de pandemia que estamos vivendo. Precisamos muito da proteção do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai, obrigado por esta hora que nós passamos aqui conversando, lendo os textos da Tua Palavra, refletindo nos Teus ensinamentos. Planta em nosso coração o desejo pelo céu. E obrigado por sabermos que estamos vivendo nos últimos momentos da história, nos dedos da estátua de Daniel, capítulo 2. E em breve, a pedra arrancada que simboliza o reino de Cristo será estabelecido. E nós queremos estar nesse reino quando ele for estabelecido. Nós queremos estar dentro da arca e queremos ser salvos. Pai, nos ajuda. Eu queria orar agora por cada amigo, por cada amiga que me acompanhou nessa live. Abençoe-os. Abençoe os seus familiares. Nos proteja, Senhor Deus, dessa doença que tem tirado tantas vidas. Protege a nossa casa, Pai. Guarde a nossa família. Guarda os nossos filhos. Guarda os nossos pais. Esteja, Senhor Deus, com aqueles que agora estão hospitalizados. Cuida, Senhor Deus, daqueles que estão entubados nos hospitais. Senhor, traz eles de volta, cura as pessoas, Senhor Deus, faça os milagres que nós tanto precisamos, atenda, Jesus, às nossas orações, atenda ao clamor sincero desses amigos que estão orando comigo agora, e que a Tua bênção repouse sobre a vida de todos nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu fico por aqui, mas se você não se inscreveu nesse canal ainda, se inscreva. Porque pode ser que você está se inscrito em muitos canais por aí que não te ajudam a ir para o céu, viu? Esse canal aqui tem um compromisso. Nós queremos te ajudar a ir para o céu. Tá bom? Abraço. A gente se vê daqui uma semana.